No vídeo de hoje temos a Maíra, uma brasileira da Bahia e que atualmente mora em Oslo, na Noruega. A Maíra mora lá porque se casou com um norueguês que conheceu na internet. E ela contou tudo sobre essa história de amor em uma entrevista incrível aqui para o canal. Então, depois de assistir o vídeo de hoje, corre lá para conhecer toda a história da Maíra, tintim por tintim. Mas hoje ela vai nos contar sobre como é trabalhar em uma creche na Noruega. Se eu fosse você, corria para assistir. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Você já tinha trabalhado nessa área? Sim, mas antes dessa área eu trabalhava como corretora imobiliária, depois eu fui para o setor de babá. Eu gostava muito de estar com criança, apesar de não ter filho. Trabalhar como corretora imobiliária era um pouco mais estressante do que como babá. Então, por isso eu fui para essa área. Como surgiu a oportunidade, a ideia de trabalhar como babá? Aqui na Noruega, a ideia surgiu a partir do momento que eu estava aprendendo o idioma, então seria uma forma muito mais fácil de eu praticar o idioma, não só com meu marido, ia estar conversando com crianças. E quando você está aprendendo um idioma, conversar com crianças, eu acho que é mais fácil. Então, eu falei, por que não trabalhar na creche? Eu já tenho uma experiência no Brasil, gosto de criança, vou unir uma coisa a outra, o útil ao agradável. Você diria que essa é uma área que precisa de gente ou já está saturada? Eu acho que especialmente aqui na Noruega, sim, necessita de gente, porque a maioria dos noruegueses não é uma área que eles querem para a vida inteira, então eles trabalham durante um certo tempo para juntar uma grana para depois ir para fazer faculdade a que eles realmente querem. Então, aqui, pelo que eu vejo nos sites, é uma área que demanda muito, precisa muito de mão de obra. Qual o nível de norueguês exigido? Depende muito de onde você vai trabalhar, da creche que você vai trabalhar. Na creche onde eu trabalho, especificamente, no momento só exigia até o A2, você saber se comunicar um pouco com a criança, entender o que a criança estava pedindo, brincar com a criança. Se você sabia o A2, já era o suficiente, mas tem outras creches que exigem você ter o B1, pelo menos. Você começa com o A0, do A0 você vai ao A1. O A1 é quando você sabe falar algumas palavras, mas você não sabe formular frases, você não tem uma conversa com texto. No A2 você consegue já ter frase, mas são frases assim simples, não são frases que você consegue ter uma conversa por mais tempo com palavras diferentes. Já o B1 é o nível como se fosse o nível intermediário, que você consegue ter conversas, entender tudo, não tudo, mas você consegue entender uns 75%, digamos assim, 80%. Como foi a sua entrevista de trabalho? O primeiro momento eu estava super nervosa, mas foi bem legal, durou até bastante tempo, 1h30, se eu não me engano. O meu chefe foi bem espontâneo, bem divertido. A gente conversou sobre as minhas experiências que eu tive no Brasil, inclusive trabalhos que eu fiz com criança e trabalhos que eu não tive com criança. Ah, É basicamente igualmente uma entrevista de emprego no Brasil. Só que muda somente que você vai trabalhar com criança, então ele pergunta mais coisas com relação à criança. Se você tem alguma. Ele me perguntou bastante se eu tinha alguma ideia, sugerir algumas ideias de fazer com criança, tipo passeio, atividade com as crianças, eu dei algumas. Ele tentou falar um pouco em espanhol, só que não conseguiu. Como foi o seu primeiro dia de trabalho? Eu acho que meu primeiro dia de trabalho foi assim, terrível. Eu acho que na minha cabeça ficava assim, mãe, me tira daqui. Porque até então, quando você está estudando norueguês, que você está dentro de uma sala de aula, você acha que você está sabendo de tudo. Mas quando você vai para o cotidiano, você vê que é totalmente diferente do que você aprende na sala de aula. Então, no meu primeiro dia, eu ouvi assim, sotaques diferentes, expressões diferentes, trabalhei com dialetos diferentes, então foi uma sensação assim de medo, de pavor, tipo, eu ficava assim, esse lugar não é pra mim, eu tenho que ir embora. Não, só vou aguentar somente hoje. Quando foi no segundo dia, eu falava, ok, só vou aguentar só mais um dia. E disso eu tô até hoje. Mas o primeiro dia foi assim,
Foi um pouco difícil, porque eu não estava entendendo muito bem. Eu entendi algumas coisas, mas ainda não entendi assim 100% o que as crianças falavam. Então eu estou lá desde 2022, maio de 2022 foi quando eu comecei. No meu trabalho na creche, basicamente, eu fico com as crianças, lá tem diferentes departamentos. No que eu comecei foi com os maiores, que já iriam terminar o ano para começar na escola. Então, basicamente, o que eu fiz lá é brinquei com as crianças, ajudei em algumas atividades, desenhar, organizar os brinquedos quando eles chegam, a gente ensina eles a colocar de volta no local. Vestir criança, a gente não veste, eles fazem isso sozinho. A gente ensina muito a criança a ser independente aqui. No Brasil, a gente ainda dá comidinha na boca, essas coisas. Aqui a gente não faz isso de jeito nenhum. O sistema daqui é ensinar a criança a ser independente, fazer tudo sozinho. Então, criança, a partir de 1 ano e meio, ela já consegue se vestir sozinha. A gente ensina a se vestir sozinha. É claro que alguma hora a gente vai dar uma pequena ajudinha, mas na maioria do tempo eles fazem tudo só. Acho que a primeira semana foi um dia assim mais relaxada para mim, digamos assim. Depois de quanto tempo você começou a se sentir confortável? Eu acho que com as crianças eu comecei na segunda semana eu já tinha assim as crianças que estavam mais próximas de mim, as crianças que me adotavam como best friend, já tinha mais esse, eles já sabiam o meu nome, eu não sabia o nome deles ainda. Então é muito difícil você memorizar o nome de mais de 13 crianças num departamento. Então, com as crianças, com 1 semana, eu já me senti confortável, mas com os colegas, eu não diria que eu me sinto confortável até hoje, porque aqui, os noruegueses, tem muitos que eles não aceitam pessoas de fora vir de fora e trabalhar no mesmo, ter a mesma função que eles, recebendo o mesmo salário que eles. Então, não posso dizer todos, mas a grande maioria, eles acham que quem vem de fora tem que estar um cargo sempre abaixo deles. Então, quando chega uma pessoa de fora e começa a ter o mesmo cargo que eles, você percebe que tem, na sua presença não, mas ficam assim dando pequenas indiretas, sabe? No meu trabalho tem umas pessoas que são os meus colegas, que eu gosto muito, que a gente conversa, tem uma troca, mas tem muitos que eu sei que fica assim me olhando, sabe, assim, de rabo de olho, que não aceita que eu tenha a mesma função, ou até às vezes que eu tenho uma função a mais do que eles, que tem que, tipo, me perguntar as coisas. Então, tem esse preconceito escondidinho. Você acha o salário bom? Eu acho que nenhuma profissão você vai dizer assim, o salário é bom, realmente, mas você paga muito imposto. Então, nessa minha função que eu tenho, eu só trabalho de segunda a sexta-feira, o salário é bom, porém, assim, a cada ano que você passa trabalhando, que você vai tendo experiência, seu salário vai aumentando um pouco. Então, quando eu comecei, eu tinha um salário que era um pouco menor, agora eu já tenho outro salário. Então, agora para mim tá bom, mas ainda não é o meu salário ideal. Quais as maiores diferenças entre trabalhar no Brasil e trabalhar na O Noruega? que eu gosto mais daqui é que você tem todos os seus direitos garantidos e assistidos. No Brasil, não. Aqui na Noruega, que eu percebo muito, os trabalhadores, como é que se fala? Eu sei a palavra em norueguês, mas em português me deu um branco. Eles abusam do sistema. Então, aqui na Noruega, eu digo que é muito fácil, as coisas, eles não trabalham tanto. Eu costumo falar isso para o meu marido, não trabalham tanto, porque no meu trabalho mesmo, muitos ligam, tipo, de sexta a sábado, eles vão pra farra, bebe todo, no outro dia eles ligam, colocam um Egmele, que é tipo um atestado médico dizendo que não pode trabalhar porque estão doentes, mas é mentira, não estão doentes, é porque estão de ressaca. E eles ganham, mesmo estando eles ganham quando eles colocam. Você ganha o seu salário, não é descontado na sua folha. Mas no Brasil, quando eu trabalhava no Brasil, eu tinha que ter um atestado realmente do médico. Esse Egmele, você não precisa de um atestado do médico, é só você ligar na manhã seguinte ou no dia anterior, 7 horas da noite, e falar: eu não posso ir amanhã porque eu tô doente, eu tô com febre.
se você tá com febre ou não, você não tem como comprar. Você tem todo trabalho aqui na Noruega, você tem os 10 dias de Eggmail, que você pode colocar esse Eggmail. Você só ligar e falar, ah, tô doente. Sim, você tá doente. Você não precisa comprovar realmente. Então, eu acho que aqui na Noruega, os direitos trabalhistas é melhor, bem melhor. Você tem tudo garantido. Então, isso é muito bom. E no Brasil, não. Pelo menos quando eu trabalhava no Brasil, nas minhas profissões, não. Há muitos estrangeiros trabalhando na sua área? Na onde eu trabalho, não tem tanto estrangeiro, não. Só trabalho mais com noruegueses. Eu só tenho duas brasileiras que trabalham comigo lá. Inclusive, uma fui eu que levei o currículo, pedi pro meu chefe. E os outros, o resto é só noruegueses que eu trabalho. Quais os empregos mais ocupados por estrangeiros aí? Na área da saúde é o que mais eles precisam, tem uma demanda muito grande, e você consegue emprego com muita facilidade. Porém, você tem que é na área de ser enfermeira, médico, essas coisas que aqui necessita muito nessa área. É onde você vê mais estrangeiro, é como enfermeiros, enfermeiras. Na área de, como se chama isso, né? Carpinteiro e encanador, essas coisas são áreas que mais tem também. Na de construção também é a área que também tem muitos estrangeiros. Pontos positivos. Pontos positivos de trabalhar na minha área é que você aprende muito norueguês com muita facilidade, mais rápido, eu acho. E você trabalha de segunda a sexta-feira, que eu amo, odeio trabalhar no sábado. Feriado você não trabalha, é muito bom. Que mais? Quando tem férias de outono, a creche está fechada, então obviamente eu não trabalho. Então são os pontos positivos. E a relação que você tem com as crianças? Nossa, eu tenho crianças que me chamam de mãe. Então é surreal, sabe? Agora eu saí de férias recentemente, a criança estava assim chorando, queria vir para casa junto comigo. E a mãe falando pra mim, nossa, em casa a minha filha fala seu nome o tempo inteiro. Quando vai dormir, ela tem que falar seu nome 10 vezes. Quando chega na 10ª vez, ela dorme. Mas dorme, acorda com você e dorme com você. Então isso é muito bom, sabe? Quando vem os pais, tipo, reconhecendo o trabalho que você faz, porque cuidar de criança não é fácil. E às vezes tem umas crianças assim que estão assim, bate, morde. Então não é fácil, às vezes, e no meu departamento eu tenho várias crianças, não é só de uma criança que eu cuido por mais que eu tenha outros colegas, não é só uma criança só. Então, eu acho positivo quando você percebe que as crianças têm assim um amor com você, os pais também, que os pais vê o que você faz pelos filhos e te reconhece o que você faz, entendeu? Porque a maior parte do tempo as crianças estão conosco, não é com os pais. Quando os pais vão buscar as crianças é por volta das 4h30, 5 horas. Quando chega em casa, vão tomar banho e tomar banho não, que eles não dão banho nas crianças aqui, viu? Eles não cuidam muito bem da higiene das crianças, não. Então eu acho que eles chegam em casa, dá comida, bota as crianças para dormir. Então eles não têm tanto contato com os pais como tem conosco, que trabalha na creche. Então quando as crianças já me veem na creche, já falam, vem lá, Maíra, vem me abraça. É muito bom, é gratificante, é bom. E os pontos negativos? Na minha área, o ponto negativo é que, às vezes, eu acordo 5 horas da manhã, pode estar chovendo, sol, neve, eu tenho que ir trabalhar, odeio acordar cedo. E onde eu trabalho, a minha creche fica praticamente dentro de uma floresta. Então, a maior parte do tempo, a gente está do lado de fora com umas crianças. Se tá chovendo, caindo neve, a gente tá do lado de fora. Isso eu não gosto. E a distância que é da minha casa, eu uso 2 horas para chegar no trabalho, 1 hora para subir, 1 hora para descer. Aconteceu um episódio de uma criança falar palavrão e a criança disse que ouviu a mãe falando com o pai. Então, o que vê em casa leva para a creche, repete na creche. Mas isso são as partes negativas que eu fico assim, poxa, fico assim pensativa, eu fico, meu Deus do céu, o que é isso? Você tá dando o melhor e depois a criança faz isso. Mas eu acho que deve ser fase, né? Depois muda. Tem que trabalhar na neve,
tá assim, menos 10 graus, eu tô do lado de fora brincando com as crianças. Já não é fácil levantar da cama. Imagina você trabalhar com menos 10 graus. Não é fácil, mas é o que temos. Se você fosse exercer alguma outra profissão aí na Noruega, qual seria? Herdeira. Quer dizer, milionária, minha filha. Essa seria a minha profissão, não só na Noruega, no mundo inteiro, ser herdeira milionária. Seria a minha profissão do sonho. Não aguento mais trabalhar. Chega, já deu. Ai, tem outra profissão. Uma seria. Eu sempre quis fazer a faculdade de Direito, seria advogada. Olha, a pessoa sonha alto, viu? Mas eu acho que eu seria advogada. Seria a minha profissão. Doutora Maíra, olha que linda. Doutora Maíra Peters. O que você faria diferente na sua caminhada profissional? Eu acho que, primeiramente, eu acho que tudo começa na escola. Eu acho que eu iria. Se eu soubesse como. Se, vamos supor, 10 anos atrás, eu soubesse como seria agora, eu teria investido mais nos estudos. Teria concluído uma faculdade no Brasil, por mais difícil que foi na época. Eu tentei, mas não consegui. Eu acho que teria me esforçado mais. Eu acho que o estudo faz toda a diferença para você ter uma caminhada profissional melhor. Eu investiria nos estudos. Sei lá, teria aprendido melhor o inglês, teria feito faculdade, a faculdade que eu queria, por mais que comecei a fazer direito no Brasil, só que eu não consegui concluir. Por mais que o direito que eu tivesse feito no Brasil não ia ser válido aqui, mas porém eu não teria que fazer ir para o ensino médio novamente. Eu- Se eu viesse do Brasil com uma faculdade, eu não teria que fazer o ensino médio novamente. E dependendo do curso, fora direito, eu só teria que revalidar meu diploma, estudar um ano para poder ter autorização de exercer aqui. Porque são leis diferentes, países diferentes e leis diferentes. Qual o maior desafio que você encontrou na sua profissão? Aqui, como pedagoga em creche, o idioma. O idioma. Eu acho que quando você não é nativo do idioma, sempre vai ser um desafio, porque, querendo ou não, todos os idiomas é assim, vem palavras novas a todo tempo e você tem que se adaptar com tudo. Então, o idioma é difícil, porque por mais que você falar muito bem o idioma, eu não sou fluente, assim, eu não sou nativa no idioma, então o idioma ainda é um pouquinho difícil para mim. E qual a melhor surpresa até agora? Eu acho que as crianças que eu tô tendo agora foram as melhores surpresas. Eu tenho um relacionamento muito bom com as crianças. Como eu falei há pouco, alguns me chamam de mãe. É, Recentemente foi bem engraçado. A mãe foi buscar a criança e a criança não queria ir com a mãe, queria ficar comigo. Então as crianças às vezes choram para ficar comigo, né? Então é uma surpresa muito boa para mim, porque eu não esperava essas reações. E uma surpresa muito boa que aconteceu recentemente, meu Deus, foi o meu chefe. A gente teve assim uma conversa. Vai te perguntar como é que você tá no trabalho. É, o que é que você tá achando, o que é que tem que melhorar. Sabe que conversa tudo? Então, na minha conversa que eu tive, foi muito boa porque o meu chefe falou, mesmo assim, a gente conversando, né, ele perguntando como é que eu tava no trabalho, eu falei, até o momento tá indo super bem, tá indo super bem, no meu departamento tá muito bem, a gente tem uma boa comunicação. Aí ele falou assim, não, todo mundo, ele falou assim, todo mundo do seu departamento, todo mundo ama trabalhar com você, não só do seu departamento, a creche inteira dos outros departamentos, todo mundo fala muitas coisas boas de você. Aí eu pergunto assim, qual seria a coisa que eu teria que melhorar? Aí o meu chefe falou assim, pra ser sincero com você, eu não tenho um ponto que eu falo assim que você deveria melhorar como funcionário e como pessoa, porque você é muito, muito boa no que você faz. Aí ele falou pra mim, se caso eu saísse de lá e fosse voltar a trabalhar novamente, ele falou assim, eu não pensaria duas vezes em te contratar. E ele falou assim, não é só os funcionários, não é só eu, não é só os funcionários, os pais dos alunos lá da creche, todo mundo tava me elogiando. Então eu fiquei assim, uau, tipo assim, me sentindo feliz. Aí eu falei com o meu chefe, ai, para, senão eu vou chorar.
E tipo assim, nossa, eu fiquei tipo assim, surpresa, porque tinha até umas pessoas lá que eu não vou muito com a cara, né, meus colegas, até essas pessoas estavam super me elogiando, que todos amam trabalhar comigo, e se tiver de preferir e eu estava sendo disputada entre a departamento, e eu acabei ficando no meu departamento que eu estou, e os outros departamentos queria que eu fosse para o outro departamento. Eu falei: "Nossa, tô me sentindo a Lady Di". O que você tem a dizer para quem quer trabalhar em uma creche na Noruega? Olha, primeiramente eu acho que você tem que gostar muito de estar com criança, e tem que estar com um psicológico muito bom, porque vai ter momentos que a criança vai estar um amor de pessoa, vai ter outro momento que não. As crianças falam muitas coisas, assim, direto, sabe, elas não pensam pra falar. Então tem muitas vezes que elas vão falar coisas, assim, ofensivas, falar do seu tom de pele, falar do seu cabelo. Então então você tem que estar bem preparada, sabe, que vai ter essa situação. Mas no geral acho que é uma dependendo onde você vai trabalhar, se não é no seu próprio país, eu diria começa pela creche, porque é um lugar onde você vai aprender o idioma mais rápido. Na minha opinião, no meu ponto de vista, você vai aprender mais rápido e é um lugar que você vai conhecer muita gente, porque você conhece os pais das crianças. Então é um lugar que você pode ter uma network muito boa. Então você pode usar isso. Se você tem um bom contato com os pais dos alunos e você depois de algum tempo você vai sair dali, os pais dos alunos já podem te indicar para outra área, para outro lugar: "Olha, eu conheço ela, não sei o quê". Então isso é bom. Eu diria vai fundo. É muito bom. Trabalhar com criança é divertido. É cansativo, às vezes trocar fralda, essas coisas, mas é muito engraçado, eu me dou muita risada com as crianças, elas me fazem cada pergunta, assim, que eu fico: "Gente do céu, por quê, gente?". E tudo pra eles tem que ter um porquê. Me perguntam umas coisas, eu respondo aí: "Mas por quê? Mas por que isso? Mas por que aquilo?". É bem engraçado. Você aprende muito com criança, eu acho. Agora corre para conhecer as redes dessa lindeza e aproveita e fala que veio aqui do Brasigringa, hein? E para você que assistiu até aqui, que Deus te abençoe. Obrigada pela companhia e até a próxima.